Povo de Deus, eis que chegamos no primeiro dia da Semana Santa, o domingo de Ramos, abrindo esta Semana Santa e pedindo a Deus que se abra também os nossos corações neste caminho que vamos percorrer. É a maior semana da nossa vida no ano litúrgico e que tudo concorra para o bem. Mas para isso o coração precisa estar aberto. Nós bem sabemos que o domingo foi recheado com as celebrações e, conforme o ritual, primeiro nós fizemos a bênção dos ramos e depois seguimos com a missa da paixão. Com os ramos, neste domingo de Ramos, nós acenamos como um sinal de consciência. Mas quando acenamos com os ramos, saudamos Jesus, mas acolhemos Jesus com as consequências que isso também nos traz. E é aí que nós temos que tomar cuidado se nós estamos conscientes de que não basta saudar, não basta dizer hosana ao filho de Davi, não basta falar viva o nosso rei, ou rei, 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 Jesus é o nosso rei. Não é suficiente. Existe a hora das consequências. O Padre Fábio diz uma frase muito inteligente, que a nossa vida é o grande dilema entre escolher viver e escolher morrer. Ele falou isso recentemente nos vídeos que ele está fazendo, que ele voltou a fazer. Nem sei se ele parou, é modo de falar, que a gente está falando publicamente. A nossa vida é esse momento constante de escolher entre viver e morrer. Escolher entre aquilo que nós devemos deixar na nossa vida, que faz bem para nós, que é saudável, nos faz crescer, nos faz ser melhores, nos faz ser mais santos, ou tirar da nossa vida aquilo que nos faz definhar, morrer, transformar monstros desumanos ou pessoas más. E nós devemos fazer a nossa escolha. E hoje nós nos deparamos diante dos dois mundos, ou dos dois reinos. O reino apresentado por Jesus e o reino que nós já conhecemos neste mundo. Hoje é o domingo da paixão do Senhor. É o domingo do passo a passo do amor. É nesse domingo que se aprende a amar. E é nesse domingo que se aprende que o amor tem consequências. Que o amor é exigente. Que o amor não é para os lights. O amor não é para os rasos. O amor é para quem também sabe sangrar, se doar, se entregar. O reino da vida e o reino da morte. O reino deste mundo e o reino de Jesus, que não é deste mundo. É evidente que o reino deste mundo é mais atraente. O reino deste mundo é mais ilusório, mais promissor. O reino deste mundo não é verdadeiro, mas nos ilude bastante. E tem muitas pessoas iludidas que demoram demais para acordar. E às vezes até acordam tarde demais. Mas a nós que aqui estamos devemos aprender que a maior prova do amor de Deus por nós é a cruz. E aqui nós devemos guardar a seguinte frase: só se foge da cruz o diabo. Só o diabo corre da cruz. Mas por que às vezes nós também fugimos da cruz? Quem foge da cruz é o diabo. Mas por que nós hoje no Evangelho zombamos dele e dissemos: desce daí se és o Filho de Deus? Mas isso é coisa do diabo. Mas nós falamos isso. Não adianta falar que só aquele povo disse: aquele povo era mau, aqueles homens condenaram Jesus, que pessoas más. Acha que nós também não somos capazes disso? Olha os noticiários que nós temos, os jornais, sobretudo os boletins de ocorrência criminal, os tipos de crime que se tem hoje. E não há distinção, marido, mulher, filhos, pai, vô e neto, se destroem. Acha que o ser humano não é capaz disso? E acha que se a gente não se cuidar, nós não podemos ter a mesma atitude daqueles que riram e disseram: desce da cruz. Fugir da cruz, só o diabo. E nós devemos entender a dimensão da cruz nos momentos difíceis.
quando a traição aparece, a doença aparece, a morte aparece, a decepção aparece, a perseguição aparece. Parece que aqui as coisas mudaram de lugar. Jesus até então foi aclamado, saudado, tem até os ramos. Hoje nós experimentamos os dois lados da vida. Hoje é um dia para aprender muito. Durante o dia a gente aprendeu muito isso, procissões, as pessoas saudando, Hosana Rei, Hosana Rá. E de repente, dentro da mesma celebração, porque as procissões de ramos também fazem parte de dentro da missa, dentro da mesma celebração, quando se entra na missa, começa a paixão. A paixão de Jesus. Mas o que mudou? O que aconteceu? Cadê a multidão, Hosana, o filho de Davi? Cadê a multidão que gritava, Hosana, o filho de Davi? Por que que agora o grito é crucifica-o? Mas o que absurdo é esse? Cadê a saudação, Hosana, ao rei que está chegando e agora crucifica-o? Que mudança, hein? Como para você ver que no ser humano não se pode confiar. Não estou sendo pessimista. Mas se você confiar só naquilo que é humano, você está perdido. Maldito o homem que confia só no homem. Sem Deus, nós não somos capazes de ser fiéis. Que absurdo. Cadê o Hosana, o filho de Davi? Agora é crucifica-o, crucifica-o. Interessante porque por muito tempo uma multidão seguiu Jesus. Mas tem um porquê. A multidão estava atrás, muitas vezes, de pão e de milagre. Enquanto Jesus multiplica pão e faz milagre, até defunto andando, quem não quer uma vida dessa? Não vai me faltar pão, eu não vou ficar doente, eu não vou ter que morrer, eu vou ficar curado de tudo. Vou viver com as asas de fora. Que coisa boa esse Jesus, que bênção esse rei que chegou para nós. Uma vez foi feita uma crítica à nossa fé. E às vezes o mundo de hoje está problemático, porque não pode fazer mais crítica. Quando faz crítica tem que matar quem critica. Você não tem que matar quem critica. Você pode discordar de quem está criticando, mas tem que ter a decência de escutar o que ele está falando, porque às vezes ele pode ter razão. E se não tiver razão, não tem problema, não tem razão. Mas uma vez foi feita uma crítica a nós, católicos, de que boa parte de nós, não só católicos, mas que dizem que creem em Deus, foi feita a seguinte crítica: será que nós cremos em Deus, amamos a Deus ou amamos o que queremos dele? Resumo da crítica: somos pessoas seguidores ou interesseiros? Com todo respeito, pelo que nós vimos no Evangelho, a maioria eram interesseiros. Quando não tem mais milagre, quando não é o pão, quando Jesus está preso, correndo risco, perseguido, pisoteado, a maioria não quis fazer parte com ele. Deixaram sozinho. Nós temos que encontrar a nossa fé verdadeira. Fé não é interesse. Nós temos que amar a Deus e amar a cruz. Mas às vezes, nós não pedimos cruz. Não pedimos a graça de carregar a cruz como filho, como São Paulo fala de maneira tão bonita. Isso que é entender a dimensão do amor. Que Deus nos dê a graça de viver o que o filho viveu, de completar as feridas do filho e de sentir as feridas que ele ainda não sentiu. Mas que grandeza! Isso quer dizer alguém que se afeiçoou ao mestre. Eu quero viver como mestre. Até as feridas deles eu quero ter. Mas é esse o pensamento atual, na pós-modernidade, no mundo do bem-estar? As pessoas às vezes querem o bem-estar. E querem o reinado da fartura, mas sem sacrifício. Quer o reinado das coisas boas, mas sem sofrer por isso. E é aí que nós temos que tomar cuidado. O que nos move, eu pergunto, é fé ou interesse? Eu amo a Deus ou amo o pão e o milagre que eu espero dele? Eu amo a Deus, inclusive na hora da cruz, na hora do horror, ou eu amo a Deus só na hora da glória? Eu amo a Deus só para ganhar todas, porque eu não quero perder. E se eu perder, eu vou dizer que Ele não me ama, porque Ele deixou eu perder. Porque às vezes nós temos uma fé infantil. E hoje, domingo de Ramos, é dia de aprender isso. Deixar a fé infantil. É igual criança às vezes. Ela quer tudo, e quando o pai não dá tudo, ela emburra com o pai.
Às vezes nós somos adultos assim, queremos tudo de Deus. Quando não vem o que a gente pede, a gente emburra ou se revolta. Quando bate na porta o sofrimento, a morte, a tristeza, a gente emburra com Deus. Hoje é dia de superar uma fé infantil e fazer uma escolha sincera, o passo a passo do amor. O amor de Jesus por nós é incondicional. Ele permaneceu amando do começo ao fim. Mesmo a gente não tendo motivo para Ele nos amar, porque nós o deixamos sozinho. Por isso que Jesus diz, por que me abandonaste? Porque Ele terminou só. Mas isso para Ele não faz diferença. Mesmo estando abandonado, Ele não nos abandonou. E nem nos abandonará. Mas cabe a nós medir que tipo de amor nós temos. E ao passar na estrada da vida, nós vamos topar com muito tipo de gente. E a gente não pode deixar essas pessoas que passarem pela nossa vida mudar a nossa forma de amar. Nós temos que continuar amando. Porque senão nós não vamos fazer diferença no mundo. Eu só vou amar se todo mundo ama. Eu só não vou roubar se todo mundo não roubar. Porque já que todo mundo rouba, eu vou ser fiel se todo mundo for. Se não for fiel, também não vou ser, ninguém é. Então o que nós temos de diferencial? O nosso amor tem que permanecer apesar de terem pessoas que não querem, não ligam para o amor. Na estrada de Jesus hoje, quantos passaram? O Evangelho mostra para nós alguns grupos de pessoas, e às vezes a gente já fez parte desses grupos. O que é o primeiro grupo que a gente percebe? O grupo dos envenenados. Levaram Jesus por inveja, os envenenados. Levaram Jesus para fazer o mal a Ele. E às vezes nós encontramos pessoas em nossa vida envenenadas, com o coração duro, pronto para te entregar, ou entregar o outro. Mas apesar de Jesus ter sido entregue por pessoas envenenadas, e tinha gente da igreja também, doutores da lei, sacerdotes, o amor de Jesus continuou intocável. O amor de Jesus não foi contaminado pelo veneno. Mas mais à frente nesse caminho, Jesus encontra com outro tipo de gente, os zombadores, os que zombam, os que riem, os que falam, desce da cruz. E engraçado porque esse é o recurso último do covarde. Quando eu não dou conta de ser aquilo que o outro é, eu zombo dele, porque aí dói menos. Então, o que eu faço? Se eu não dou conta de ser santo como o outro é santo, eu falo que ele é fanático, beato, porque aí dói menos, eu zombo dele. Se eu não sou capaz de ser fiel à minha esposa, aí eu digo, não, é porque ele não é homem, se fosse homem ele ficava e pegava. Pronto, aí eu zombo. É só zombar porque dói menos. Quando eu não sou capaz de ser o que o outro é, eu zombo dele porque aí não dói. Porque aí eu não sou capaz, mas eu não vou assumir que eu sou incompetente. É só fazer chacota. Você faz chacota daquilo que às vezes não é capaz de ser. E por aí vai. Você pode ter certeza. O que fizeram de Jesus? Chacota. Você acha mesmo que essa coroa que está na cabeça dele cheia de espinho, é a coroa que ele merece? Não. A coroa que ele recebe vem do Pai. A coroa da glória, da ressurreição. Essa coroa de espinho aí é a coroa da vergonha, da zombaria. É a coroa da chacota. De homens que não foram capazes de amar, covardes, só foram capazes de odiar. Mas mesmo assim essa coroa permanece, para que a história não esqueça o que aconteceu. Mas esta coroa aí não é a que o Pai deu para Jesus, não. A coroa que o Pai dá para Jesus é a honra, a glória, o retorno à vida, mas sem fugir da cruz. Essa coroa que está na cabeça de Jesus é o símbolo do sarcasmo humano, da zombaria, da incompreensão. Mas mesmo Jesus sendo zombado e cuspido, o amor dele também não se contaminou, continuou amando. Mas ainda a Bíblia mostra que tem as pessoas que ofereceram vinagre. E na Bíblia o vinagre significa ódio. Mas mesmo oferecendo ódio a Jesus, o amor dele ainda não se contaminou. Ele continuou amando e não odiou ninguém. Mas interessante que ainda tem outro tipo de pessoas. Aqueles que são como Pilatos. E já diz o ditado, de boa intenção o inferno está cheio. Pilatos fez a dancinha dele, vai para lá, vem para cá. Mas que mal ele fez? Mas porque não vejo nada, mas no final mandou matar. Simples assim. É o que boa parte de nós fazemos. Fiz o que deu para fazer o quê? Depois, lava as mãos. Pilatos, você pode lavar as mãos,
mas o sangue não vai sair da sua consciência. O sangue continua na sua alma, esse sangue derramado. Nunca mais tu terás paz. A gente pode até lavar a mão, mas a mancha não sai. Fica lá. O sangue derramado continua na alma de Pilatos. Tanto é que nunca mais ele teve sossego. Podemos até lavar as mãos, mas nunca mais teremos paz. Quem ama não lava as mãos, insiste, luta para que o outro se salve. Apesar que hoje em dia nós estamos numa geração que aposta mais na condenação. Já percebeu o discurso de hoje? Deus vai vir e vai limpar e vai macetar a raça que não presta. E os bons vão ser salvos. Tem aqueles que apostam na condenação, apostam na punição. Não sabe nada de amor. E aquela conversa fiada, não, mas tem que ser justo. Mas quem disse que o amor é injusto? Só que o amor não é covarde, não é raso, não é fraco. O amor é aquilo que vai até o fim, até as últimas consequências. Deus só sabe amar. E enquanto Ele tem um minuto, Ele ama e luta para que você aprenda a amar e que você se salve. Mas só que se você gastar a sua vida e não se abrir para o amor, você se condena. Deus jamais te condena. Lembra como eu comecei a reflexão? Eu termino. O maior drama entre viver e morrer é você mesmo. O que você coloca na sua vida que vai te matar ou vai te fazer viver é você mesmo. Às vezes nós perguntamos para Deus, por que é que eu estou passando por isso e por que eu estou vivendo isso ou aquilo? Mas na maioria das vezes o que nós passamos e vivemos é fruto daquilo que escolhemos. Logo, o amor também é uma escolha. Que nós saibamos escolher o lado certo. Escolher o rei verdadeiro. O rei que não tem escravos, mas se faz escravo. O rei que não tem joias, nem diamante, nem dinheiro, mas tem amor para dar. O rei que não tem trono, mas tem um coração que ele quer entrar, o seu. Um rei que não faz os outros chorar, mas que chora por amor. Um rei que não é violento, que não usa de exército, mas se deixa ser violentado, pisoteado. Um rei que não perde a postura e a dignidade, mas um rei que não é covarde, não foge da cruz. Porque a cruz é para os fortes. Agora, outro tipo de violência é para os fracos. Já diz o poeta, todo tipo de violência é fruto da fraqueza. Toda violência é sinal de fraqueza. Porque o forte não é violento. O forte é como Jesus foi, manso, sereno. O forte, nada tira a paz dele. Não é indiferença, é convicção, é presença de Deus, é firmeza daquilo que é. O forte não perde a paz. O forte não implora nada. Pilatos ficou com a boca aberta. A multidão inteira era para Jesus estar tremendo, com a pena bamba, falar o que Pilatos queria. E o que o Evangelho diz? Ele não falou nada a seu favor. Não precisa. E você acha que naquela hora que Pilatos falou com Jesus, vocês não são ingênuos. Vocês acham que Pilatos não propôs a Jesus? Fale alguma coisa, muda o seu discurso, que aí eu te salvo. Volta atrás, você desagradou um grupinho lá da sua turma. Volta atrás que você vai ser livre. Não, só o diabo foge da cruz. Jesus não volta atrás, não negocia, não usa nada em defesa dele. Porque o que adianta falar a verdade para um corrupto? O que adianta falar a verdade para um corrupto? Pilatos, o que adianta? Guardou a verdade é o silêncio. E se os outros se deixaram corromper também, para que falar? A minha vida fala mais. Os fortes são assim, falam um pouco, mas agem. Falam um pouco, mas mostram com a vida. E esse é o domingo do amor, mostrado, demonstrado, escancarado. Como é que Deus me ama e te ama, e como é que nós ainda rastejamos por outros amores, vai entender. Mas a porta está aberta, a sorte está lançada, o caminho está feito, é só a gente seguir. Mas nós temos que tirar as ilusões, tomar cuidado com o reino deste mundo que é sedutor.
O reino deste mundo que nos atrai, mas depois nos abandona. Viu? O reino deste mundo, pão e milagre, muitas pessoas foram com Jesus, mas quando veio a cruz, todo mundo abandonou. Não entenderam o que era milagre, não entenderam o porquê do pão. Jesus multiplicou pão, fez milagre para abrir coração e não para criar um bando de interesseiro. Ele fez milagre para mostrar o que Deus é capaz de fazer, mas para que a gente despertasse amor, não interesse particular. E por isso estamos aqui. A meta da vida é essa: amar, amar até doer. Essa vida existe para a gente aprender a amar. No final, quem amou mais, vence. Quem amou menos, fracassa. Aí não tem currículo, não tem cor, não tem poder, não tem dinheiro, não tem status, não tem influência, não importa se você tem nome e sobrenome. É a mesma linha, a mesma regra. Quem amou mais e venceu amando, vence. Quem não amou, negociou, vendeu o amor que tinha, como Judas, cai, perde. Só vence quem ama, quem não deixa de amar. E Jesus amou do começo ao fim, passando por zombarias, traições, negações, covardias, lavar as mãos, corrupções. Nada disso manchou o amor de Jesus. Que amor é esse?